todas bem-vindas à Casa da Firjan, ao terceiro encontro de educadores do século XXI. Nós vamos começar a mesa... Criatividade, Ciência e Inclusão, a cultura STEAM em prática. Agradecemos a presença de todas e todos. E, para começar essa mesa, eu gostaria de convidar as nossas painelistas. Então, para começar, queria convidar a professora Priscila Bento, professora da Firjan SESI Petrópolis, mestre em História Social, pós-graduada em Orientação Educacional e pós-graduanda em Robótica Educacional. Coordena projetos na Decode Laboratório Maker, oferecendo oficinas e formações em Educação Tecnológica. Bem-vinda, Priscila. Gostaria de chamar para se juntar a nós também a professora Roberta Macedo, doutora em Educação pela PUC-Rio, atua como orientadora educacional na Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias e atualmente é assessora pedagógica da Fundação Darcy Vargas e da presidência da ONG Amor Mundi Projetos Educacionais e Sociais. Bem-vinda, Roberta. Para finalizar a nossa mesa, gostaria de chamar a professora Tereza Cristina de Lacerda Paiva, é professora titular do Instituto de Física da UFRJ, com doutorado em Física pela UF e pós-doutorado na University of California e na própria UFRJ. Bem-vinda, Tereza. Bom, primeiramente, eu queria começar dizendo que é sempre uma alegria participar de uma mesa que tem como tema a abordagem STEAM e é protagonizada por mulheres. É sempre muito prazeroso ouvir e poder trocar com vocês. Bom, para a gente começar, eu gostaria que cada uma de vocês fizessem a autodescrição, e falassem um pouco do que vocês vêm fazendo atualmente, para que o público possa conhecer também o trabalho de vocês. Eu vou começar pela Tereza. Tereza, além da sua formação acadêmica, você é cofundadora dos projetos de extensão Tem Menina no Circuito e Tem Criança no Circuito, que promovem a inclusão de meninas e crianças nas ciências exatas. Conta para a gente um pouquinho sobre esse projeto. Se puderem colocar aqui o PowerPoint da Tereza. Não esquece da autodescrição. Oi. Vê se... Agora vai. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Sempre muito bom estar na Casa Firjan. Então, vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, querendo ficar grisalho já. Estou vestindo uma calça cinza, uma camisa bege, estou com friozinho, botei uma echarpe vermelha aqui por cima. Então, eu vou contar para vocês um pouco sobre o Tem Menina no Circuito, até mais do que o Tem Criança no Circuito, e o que a gente tem feito e o que entrou a da Roberta. Deixa eu voltar aqui para não dar spoiler. Alô? Pessoal, é o PowerPoint da Tereza. Esse que entrou foi o da Roberta. Primeira painel do dia acontecendo, normal, ajustes, mas vai dar tudo certo. Se tiver mais fácil, a gente pode começar pelo da Roberta. Se já tiver aí no esquema. Coloca para a gente que a gente passa para a Roberta, se for o caso.
Então vamos lá, então vamos começar com a Roberta. Cadê aqui? A Roberta, quando eu conheci, né, quando eu conheci a Fundação Darcy Vargas, eu fiquei completamente encantada com ela, com o que ela pode proporcionar ali como um ecossistema de diversos atores atuando ali em prol da comunidade. E aí eu acho que seria bacana a Roberta contar um pouquinho para a gente da Fundação e como é que é essa atuação tão diversa. Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, ainda não sei que horas são agora, mas prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou Roberta, uma mulher branca, estou vestindo uma calça verde, um casaco jeans azul, meu cabelo é castanho, enfim, é um prazer enorme estar aqui. Cadê o passador? Está aqui, né? Bom, eu vim falar do nosso trabalho que a gente desenvolve na Casa do Pequeno Jornaleiro, Fundação Darcy Vargas. Mas eu queria falar um pouquinho, nesse momento, da nossa história, até para poder contextualizar esse trabalho. A Fundação Darcy Vargas, ela é conhecida como Casa do Pequeno Jornaleiro. Ela existe desde 1938. Na época, Darcy Vargas, então, esposa do Getúlio Vargas, né, presidente, circulando pelaquela região da zona portuária, identifica várias crianças e jovens dormindo, né, em situação de rua ali naquela região portuária. E ela, então, funda a Fundação Darcy Vargas no intuito de abrigar aquelas crianças que eram, na verdade, entregadores de jornal impresso, que hoje a gente quase não vê mais, mas naquela época a circulação era grande e tudo saía por aquela região. Então, naquele primeiro momento, isso a gente está falando, né, início da década de 40 e tal, e durante bons, longos anos, ela funcionava como um abrigo, né, e tinha, obviamente, atividades de formação desses jovens. A partir da década de 90, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, pós-Constituição de 88, esse tipo de instituição deixa de existir. Quer dizer, ele muda o formato, abrigo, internatos e por aí vai. E a Fundação, obviamente, precisa remodelar o seu projeto, ainda num caráter assistencial, mas passa a dialogar um pouco mais com esse território, e a gente está falando novamente da região portuária, onde ela passa a oferecer atividades de contraturno. E aí permanece com esse tipo de atividade na década de 90 e início de 2000. Mas 2000, a gente está aqui no momento 2011, né, com a urbanização daquele espaço, aí Eduardo Paes trazendo ali a saída da perimetral, né, toda aquela região ali sendo remodelada. Há uma promessa, né, de uma entrada ali daquela região onde muitas empresas viriam. E aí, nós, paralelamente a isso, tínhamos também uma situação onde as atividades que eram oferecidas tinham bastante evasão, né? Uma rotatividade muito grande de aluno. Quais eram essas atividades? Era apoio escolar, atividade de esporte, atividade de cultura, tinha um quê de profissionalizante também naquele período. Então, foi feito um estudo para identificar o que teria o maior impacto social ali naquela região. E foi então, eu sempre brinco, né, que por surpresa uma escola de educação básica teria maior impacto naquela região, o que de fato não tem quase escolas ali naquele entorno. Tem, obviamente, escolas municipais com o fundamental e uma escola estadual, a Reverendo, que fica ali próxima. Então, existe uma demanda muito alta dessa escolarização. E aí, em 2016, então, é criada a escola Fundação Darcy Vargas. E, a partir daí, principalmente em 2021, quando a gente começa
a repensar o planejamento da instituição, e aí pensando assim, num novo projeto pedagógico, a escola começa a desenvolver uma série de parcerias com o entorno. Então, hoje é uma escola que tem, obviamente, nós somos uma fundação, nós temos como principal projeto uma escola, mas a gente tem uma série de ações também de inclusão produtiva, geração de renda, e também algumas ações, atividades culturais financiadas por projetos de leis de incentivo. Temos uma parceria com a PUC também, que nos ajuda a dialogar muito com esse projeto pedagógico. Então, só para trazer aqui aonde nós estamos, para mudar, é aqui? Não foi. Aqui? Não está indo. Aí, foi demais. Só para a gente... aqui é a região onde nós estamos localizados, é conhecido como a Pequena África, muito conhecida com esse conceito, onde compreende a região da Gamboa, Santo Cristo, Saúde e Caju. As nossas comunidades, no entorno, elas foram identificadas como o pior IDH do Rio de Janeiro, da cidade. Temos ali, paralela a isso, nesse tensionamento também, a chegada de novos moradores e também de um espaço cultural, com aqueles museus do entorno. Há uma preocupação muito grande com a gentrificação daquele espaço, isso está sendo colocado e posto no nosso projeto pedagógico. Nós temos 47% dos nossos moradores do entorno, possuem apenas o fundamental, 65% são moradores negros e 66% dos lares chefiados por mulheres. Nossos alunos, então, 65% residem ali no entorno, 95% com em torno de um salário mínimo meio, e 26% com menos de R$500 por mês. Oferecemos ensino fundamental, 2 e médio, uma educação gratuita, a gente oferece material escolar, 3 refeições, práticas esportivas, temos um acompanhamento, um monitoramento da assistente social e também de uma psicóloga. Atualmente estamos com 180 alunos com potencial de crescimento. Mas só para a gente contextualizar aqui um pouco desse lugar que eu vou falar mais à frente sobre a nossa atividade. Oi, perfeito, Roberta, obrigada. Agora a gente pode passar para a Tereza, para falar um pouquinho para a gente do Tem Menina no Circuito? Bom, vamos aguardar um pouquinho. Quer falar, Priscila, um pouquinho? Enquanto isso, se você puder falar. A Pri, assim como eu, é uma professora de humanas, da história, que foi se aventurar aí nas tecnologias, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que foi esse caminho. Agora temos uma apresentação. É a sua, Roberto? É a minha. É a da Priscila. Mas aí a minha pode segurar, porque é só para depois. Daqui a pouquinho vai entrar a apresentação da Priscila, então. Isso. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Priscila. Quanto à minha audiodescrição, sou uma mulher branca, de 1,65 m, tenho cabelo curto e liso, estou vestindo uma calça bege e acho que uma camisa telha, pode ser? Terracota. Terracota. Então, é um prazer estar aqui, muito grata por estar compartilhando a prática e a prática de uma cultura STEAM. Eu achei muito interessante o nome do painel, porque nós falamos de uma metodologia, mas hoje o que nós vamos trocar é uma cultura de formação
que a gente vem desenvolvendo aí já há algum tempo, aprendendo nos territórios e nos lugares por onde nós passamos. E eu achei muito interessante ver o slide, nós estamos aqui. E aí eu fiquei aqui pensando, aonde que eu estou? Eu estou por aí. Estou hoje no SESI Petrópolis, Mães como Decode, andando pelo Rio, pelo estado do Rio, e vendo tudo de incrível que a educação tem feito, claro, com todos os seus desafios, todas as metas, todos os olhares e as dificuldades, mas também, como nós conversávamos com a professora Tereza, vendo quanto que de pouco em pouco a gente tem impactado e tem visto essa cultura se estabelecendo e criando polos e locais de inovação. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de conhecer alguns territórios, conhecer professores, agentes incríveis que sonham a educação, porque quando a gente fala de uma cultura e de uma cultura baseada na escola, no fazer, na prática, a gente precisa sonhar e impactar junto. Então, hoje esse painel é muito importante para a minha formação como profissional também de educação básica, como troca e compartilhamento desses espaços e ferramentas para a gente se aproximar do olhar do aluno. Então, os locais onde eu circulo dentro desse meu fazer diário e de aprendizagem, que envolve a criatividade, a ciência e uma inclusão pela cultura STEAM. Então, nós vamos trocar aqui isso um pouquinho hoje e partindo daquilo que eu falo que gera encantamento em mim como professora, que é a arte e a ciência dentro aí das nossas ferramentas. É um prazer trocar com vocês. Obrigada, Priscila. Nós já temos aí em cima o PowerPoint. Alguém pode me responder? Tereza, será que você conta para a gente um pouquinho e depois a gente mostra as imagens? Temos? Então temos. Tá. Se você puder ir começando. Então, vou começando. Obrigada. Eu queria as imagens, porque eu acho que às vezes uma imagem fala por muitas palavras, né? Então, vou começar falando do Tem Menina no Circuito, que é uma iniciativa para incentivar meninas a gostar de ciências exatas e tecnologia. Essa iniciativa nasceu em 2013, começou a funcionar em 2014 e ela foi fundada por mim e outras duas colegas, a Elis Sineker e a Tatiana Rapoport, nós três físicas, né, professoras da UFRJ, e assim, uma mulher nas ciências exatas, tá aqui, ela rapidamente percebe que ela é uma minoria ali, né? Então a nossa ideia né, o que a gente pode fazer para trazer mais meninas para essa área. Então, nosso objetivo está posto ali, né, é incentivar meninas a gostar de ciências exatas e tecnologia. E, né, esse caminho passa por equidade de gênero, por equidade racial, e a gente se deu conta ao longo do percurso, né, que o que a gente faz, na verdade, é a inclusão social pela ciência. Então, eu vou contar isso um pouco mais tarde, né? Então, como eu falei, somos as três físicas da UFRJ, e atualmente, né, onde a gente está, eu acho que é importante, né, essa ligação que a gente tem com o território. Então, a gente atua em 6 escolas, 4 são de ensino médio, a gente tem grupos de menina, e ali estão as escolas, então, Duque de Caxias, Mesquita, Nova Iguaçu e Realengo. A gente tem um grupo de ensino fundamental 2 em São João de Meriti e o nosso grupinho de pequenas que fica na Rocinha. Então, né, escolas em territórios onde a ciência não costuma chegar, e isso é importante, né, a gente tá lá. Então, atualmente a gente tem um grupo, né, de 200 meninas que a gente vê toda semana. Então, quando a gente fala assim, física, né, e fala isso para um aluno do ensino médio, em geral, a resposta é Deus me livre, né? É difícil, é matemática, é muita conta, é uma coisa técnica, é uma coisa chata.
E, né, eu, como física, eu não vejo isso, eu gosto do que eu faço. Então, né, para mim é uma coisa que envolve muito a criatividade. Os alunos têm muita dificuldade de ver as ciências exatas como uma coisa criativa, né? Então, a gente quer passar isso, é criativo, é prazeroso e tem o lado lúdico. E a gente passou o ano de 2013 todo assim, né? Como é que a gente vai formatar isso? O que a gente vai fazer para passar isso para as meninas, né? Então, vou contar um pouco para vocês, assim, como que a gente funciona, o que a gente faz. Então, em cada uma dessas escolas, a gente tem atividades no contraturno, uma vez por semana, só para meninas, e a nossa proposta não é ir para o quadro negro e dar uma aula de reforço de física, jamais, né? A nossa proposta é fazer uma atividade de mão na massa, e ali eu botei um exemplo, mão na massa, literalmente, a gente faz muita coisa com massinha, né? Então, usa coisas ligadas à arte, né? A Priscila estava falando da importância da arte, a arte, o artesanato, para engajar as meninas, né? E ser divertido, então, tecido, papel, plástico, né? E, então, a gente faz essas atividades, cada escola tem o seu dia e a sua monitora que vai lá toda semana. Essas oficinas iniciais, a gente viu que elas funcionam super bem para crianças pequenas. Então, logo depois que a gente começou o Tem Menina no Circuito, a gente, né, criou o Tem Criança no Circuito, que faz atividades extras, né, não é regularmente em espaços de ciência. Então, museu, tem na Casa da Ciência, no MAST, em lugares variados, né? Mas voltando ao Tem Menina no Circuito, além das atividades nas escolas, depois da pandemia a gente sentiu necessidade de criar o que a gente chama do terceirão, né? Para apoiar essas meninas a entrarem no ensino superior. Então, a gente tem aulas de reforço de matemática, física, química e redação, que é muito importante para uma boa nota no Enem. Essas aulas acontecem na UFRJ e as meninas das escolas atendidas vão para lá às quartas-feiras. E a gente tenta também nessas aulas ter sempre um componente mão na massa, né, para explicar um conceito que é discutido. Mas nesse momento a gente tem sim aula, a resolução de problema, para ajudar no Enem explicitamente, né? A gente também tem muitas atividades fora da escola. E essas atividades são muito importantes para as meninas. Então, ir a museu, né, museu de ciência de preferência, a foto ali é do MAST, né, a gente leva a fábrica, leva a universidades, não só o FRJ, PUC, CBPF, Centro de Pesquisa. Aquela foto ali de baixo é do CNEPEM, que é o maior parque de pesquisa da América Latina, que está em Campinas. A gente encheu um ônibus com 45 meninas e passou 2 dias em Campinas, né? Conferência, leva as meninas para a conferência e faz as meninas falarem em conferência, né? Expõe as meninas a isso. Então, uma menina que passa pela gente, ela aprende a falar em público. Eu acho que isso é uma competência muito importante de ser desenvolvida, né? E ao longo dos anos a gente foi, né, criando esse braço de divulgação científica. Ano passado a gente abriu essa exposição na Casa da Ciência da UFRJ, que se liga, são elas na física, com experimentos. Ela ficou 6 meses na UFRJ, acabou o nosso período lá, a gente ficou morrendo de pena de acabar com a exposição e levou para uma oficina da UFRJ. Então a gente ainda recebe escolas lá por agendamento e a gente faz eventos de divulgação científica. Então, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tem uma foto ali no hall do Bloco A, do CT da UFRJ. A gente montou uma coisa lá e trouxe, né, 10 escolas, então 5 de manhã, 5 de tarde, né, foi a Ouro Preto fazer evento de divulgação científica, Paraty, vai para o Ciência na Praça, Museu do Amanhã, onde a gente é meio mambembe, onde chamam a gente, em geral, vai, né? E, assim, isso é a primeira parte, né, contando um pouco para vocês, né, o que faz o Tem Menina no Circuito. E aí, né, vamos seguir em frente aqui. Sim, acho que era importante essa contextualização, né, para o público entender esses projetos maravilhosos que vocês fazem parte.
E aí, nesse sentido, eu queria retomar, né, Tá fazendo um barulho aí para vocês? Assim melhorou? Pronto. Pode baixar um pouquinho, o pessoal está falando aqui. Tá melhor? Sim? Obrigada, gente. O primeiro do dia tem esses ajustes sempre a serem feitos, né? Bom, e aí eu queria retomar, né, para essa questão... Agora voltou a fazer o barulho. Agora parou. Não, continua. Parou agora? Acho que sim. Beleza. O nome do nosso painel, gente, para a gente continuar essa conversa, né? Que é Criatividade, Ciência e Inclusão, a Cultura STEAM em Prática. E eu acho que todos esses projetos que a gente conheceu agora, eles trazem muito dessa prática, né? Como é que a gente vê isso acontecendo em prática, que eu acho que é sempre muito mais interessante do que a gente ficar aqui falando sobre o potencial de cada letra da sigla, né? Então, eu acho que quando a gente consegue promover essa cultura de forma que ela se conecte com o território, né, com a diversidade, que ela promova uma ciência inclusiva, aí sim a gente consegue ver isso acontecendo e fazendo sentido. E aí, nesse sentido, eu queria retomar a palavra para a Roberta, então, se vocês puderem já ir separando aí a apresentação da Roberta, porque eu acho que a Fundação Darcy Vargas, né, ela é essa fundação que tem vários parceiros que constroem essa conexão com a comunidade local e é também uma escola. Com um currículo que se conecta com a região da Pequena África, com uma carga horária estendida, que promove a educação STEAM, mas ela como você definiu e como a escola se define, uma escola que transborda. Então, conta um pouquinho para a gente sobre como é que é fazer essa escola transbordar. É um grande desafio, né? Então, enquanto eles não colocam a apresentação, por isso que foi importante eu contextualizar o território, entender onde a fundação se localiza, para a gente poder falar um pouco mais sobre esse trabalho. A gente usa muito essa fala, né, que é uma escola que transborda, porque ela se conecta muito com essa realidade local. E logo, como eu falei, em 2021, a gente chega, eu falo um grupo de pesquisadores e professores, no sentido de exatamente olhar... Agora aqui para... Ai, voltou. Estou apanhando com esse negócio aqui, né, gente? Eu quero... Agora cheguei, acho que agora eu entendi. Está aqui, né? A ideia da escola que transborda. A gente chega, então, pensando inicialmente como é que a gente se conecta com essa realidade local, porque quando em 2021 a gente entra nesse espaço, a gente vê essa escola muito ensimesmada, algo que é muito comum nas escolas, né? As escolas, elas ficam muito voltadas para si, para os seus projetos pedagógicos muito internos. E quando a gente chega, a gente não vê nada diferente daquilo, que existem outras escolas. Eu sou pedagoga, trabalho há 20 anos com escola pública e escola privada, e sei muito bem sobre essa realidade onde a escola acaba ficando muito fechada, né, em si mesmada. E quando a gente chega, a gente, obviamente, faz toda uma leitura, um entendimento e, obviamente, uma compreensão a partir da comunidade escolar e daquele território, tentando entender todas as dimensões que influenciam aquele espaço, né? A dimensão histórica, onde a gente está a 600 metros do Cais do Valongo, da Pedra do Sal, né? A gente tem também uma dimensão atual, que é essa preocupação com esse processo de gentrificação daquele espaço, né? A gente tem uma instituição quase que centenária, também com a sua importância histórica, e como a gente não lida com isso tudo, onde também tem o Morro da Providência, onde foi a primeira favela do Brasil. Como é que a gente... o entendimento também daquele espaço como Pequena África. Como assim essa escola não está conectada a esse espaço? Então, foi a primeira pergunta que a gente se fez, e aí a gente entendeu o desafio que a gente tinha ali, né, claro, de trazer uma educação com qualidade, né, e pensando, obviamente, nessa formação cidadã, exatamente conectada a esse espaço. Então, os desafios eram, obviamente, a questão da cidadania social, cidadania digital, a valorização do pensamento crítico, enfim, a articulação do conhecimento e, obviamente, trazer o projeto de vida e o envolvimento
a essa comunidade, né, a esse território. E aí nós temos 3 pilares que são estruturantes, claro, que é o protagonismo juvenil, o pensamento crítico e a valorização identitária, a gente pensando na ideia de identificação dessas identidades, né? Isso é extremamente importante para o nosso projeto político-pedagógico. Então, como a gente desenvolve isso? E aí eu acho importante falar do nosso currículo inicialmente. Nós temos, obviamente, somos uma escola integral, né, em tempo integral, senão não conseguiríamos dar conta disso. No ensino, temos a formação geral básica e a parte diversificada, que, obviamente, dialogam, né? Tem todo um projeto interdisciplinar, um espaço de diálogo entre os professores. Mas, no Fundamental 2, a gente entende que é importante que os jovens eles possam transitar, principalmente nessa parte diversificada, que amplifica, né, potencializa esse aluno para esse diálogo com o território. Obviamente que a formação geral básica está aí presente também, tá? Eu não estou excluindo aqui, mas entendendo os espaços onde a gente consegue desenvolver melhor algumas ações. E aí temos, nesse currículo, educação financeira, as artes integradas, clube de ciência, treinamento esportivo, tecnologia digital da informação e comunicação, saiu um I a mais ali na hora de digitar, a prática STEAM, que, na verdade, é um espaço, isso tudo são componentes curriculares, então é um espaço dentro do horário de aula, tá? Onde a gente faz toda essa integração interdisciplinar, danças urbanas, música, desenvolvimento socioemocional, também a gente tem isso dentro do currículo, cidadania e responsabilidade social, isso no Fundamental 2. No ensino médio, Sustentabilidades e Futuro, que é uma parceria que a gente tem até esse componente curricular com o Museu do Amanhã, pensando nas possibilidades de outros futuros, né, que somos colonizados por futuros que estão aí. Então, como é que a gente pode pensar em outras formas de pensar nesse futuro? Práticas esportivas também estão aí presentes, educação étnico-racial e produção cultural da Pequena África, que, obviamente, obedecendo à lei aí, 11.645, né, que traz a prática e o ensino da história afro-brasileira e também o ensino dos povos indígenas para dentro da escola de modo transversal, a gente também traz como uma centralidade, trazendo 2 componentes curriculares. Isso também acontece no Fundamental 2, tá? Apesar de não estar escrito aqui, práticas culturais de Pequena África também aparece no Fundamental 2. Isso significa o quê? Que a gente quer também, porque currículo é poder, né, gente? Então, claro, a gente tem a transversalidade a partir de projetos e propostas e atividades interdisciplinares, mas a gente também tem aí uma centralidade quando a gente abre um componente curricular com esses nomes, onde a gente dialoga aqui uma diversidade de contextos e discussões relacionadas à questão, à educação étnico-racial. Temos cidadania de direito global, produção audiovisual, educação financeira, laboratório de investigação, teoria e prática de pesquisa. Isso tudo como componentes. Bastante coisa, né? Bom, mas para isso também acontecer, a gente precisa ter um espaço de formação. Então, a gente tem também, dentro do nosso horário, quer dizer, depois que os alunos são, obviamente, liberados, toda segunda-feira a gente tem um espaço de formação. Não tem como, logo assim que a gente começou, a gente pensou, bom, se a gente quer fazer um projeto político-pedagógico que funcione, a gente precisa ter esse encontro com o professor semanalmente. Então, abrir esse espaço de diálogo, 2 horas, a cada semana, né, é de fundamental importância. Então, também temos isso, que eu acho que é assim que a gente consegue também estruturar o projeto, quando a gente abre esse espaço de encontro com os professores, e todos os professores, eles participam desse encontro. E, obviamente, nós temos bons resultados, porque aí a gente precisa também falar aqui sobre os resultados, antes de falar um pouco da nossa prática. Em 2024, a gente conseguiu uma nota de 800 no Enem, né, na redação. E a gente tem tido resultados acima da média no Enem. Não que nós somos uma escola... Nosso foco não é esse, não é Enem, mas isso está posto, né? A gente acaba trazendo também como referência, porque é o que acaba, no final das contas, o que ganha, né, essa visibilidade, né? Mas, enfim, a gente está muito mais interessado numa formação cidadã
mas eu acho que vale a pena trazer esse contexto. Como eu falei, a gente tem a parceria com a PUC, com o Departamento de Ciências Sociais e também o Departamento de Educação. Essa parceria começa em 2022, quando a gente entra no edital interno da PUC, um edital de extensão, onde a gente consegue ali, com esse edital, uma pesquisa também voltada para a construção de indicadores sociais, baseado nos 3 conceitos, que são aqueles pilares para a nossa instituição, que é protagonismo juvenil, valorização identitária e pensamento crítico. Então, a PUC, desde 2022, vem com a gente, dialogando e pensando esses 3 conceitos. Hoje, a gente montou, esse ano, o LABEC, que é o Laboratório para a Educação Cidadã. E aí a gente está nesse processo de construção, e depois eu posso falar mais, que eu estou aqui correndo para não tomar muito tempo. Vamos lá, os projetos, que eu acho que isso aqui que a gente interessa, porque a Fundação são inúmeras frentes, inúmeras discussões, que é isso, é uma escola que transborda, é uma escola que produz muita coisa, e há pouco tempo que a gente vem produzindo. Então, para a gente ir direto aqui ao assunto de como é que a gente faz esse transbordamento, eu quis trazer algumas referências que são importantes. No início da minha fala, eu até sinalizei que a gente tem alguns projetos de inclusão produtiva. Então, a gente tem parceria com empresas da região. A L'Oréal é nossa vizinha. Então, num diálogo, já desde 2022, eles vêm financiando alguns cursos de inclusão produtiva, voltado inicialmente para as nossas mães, né, as mães dos nossos alunos, mas, obviamente, a gente abriu para o território. Então, hoje, a gente também faz uma formação de auxiliar de cabeleireiro e auxiliar de cozinha e manicure. Mas também temos aí o BIT, que é o Beleza Inclusiva Tecnológica, que é uma formação de programação em parceria com o Vai na Web, onde a gente tem aí a formação dos nossos alunos no contraturno nessa área de programação. Dentro do currículo, como eu falei, da abordagem STEAM, por exemplo, ano passado, eu trouxe alguns exemplos de algumas ações que nós desenvolvemos a partir dessa leitura da realidade, onde os alunos, eu falo nós, mas na verdade foram os alunos que tomaram essa frente e construíram todo esse projeto. Então, ano passado, por exemplo, eles desenvolveram essa temática, pluralidade religiosa, Cosme e Damião. Então, foi a partir desses 2 irmãos, né, da identificação e necessidade de compreender ali, a partir, obviamente, de uma questão que perpassa a nossa sociedade, que é a intolerância religiosa, e isso está presente, obviamente, em todas as escolas, e nós somos uma escola laica e queremos, sim, trazer toda uma diversidade religiosa para dentro da nossa discussão. A gente eles abriram essa problemática, trouxeram isso como um dado importante e desenvolveram um projeto, onde eles, então, quiseram mostrar para a comunidade, isso foi o 9º ano, essa discussão, e foi riquíssima. Esse ano, eles estão com 2 projetos, quer dizer, são vários, gente, é porque eu tive que fazer um recorte daquilo que era possível trazer para cá, e como é que a escola dialoga com esse território, né? Como é que ela transborda. Então, nesse direito de sentir, inclusão e acolhimento na escola, eles também, numa inquietação desse grupo de alunos, onde tem alunos de inclusão, eles começaram a pensar e discutir como é que as escolas do entorno abordam essa temática, como é que elas desenvolvem um projeto educacional inclusivo. E aí eles entenderam que isso era uma temática, isso é o 7º ano, entenderam que isso é um problema a ser discutido internamente. Então, eles levantaram isso com os professores e escolheram essa discussão para começar, então, ao projeto que eles estão desenvolvendo. A ideia, eles estão com a intenção de projetar uma sala sensorial acessível, com o objetivo de promover o acolhimento, bem-estar e conscientização sobre a neurodiversidade no ambiente escolar. E esse trabalho, eles vão, obviamente, nas escolas públicas, eles vão fazer toda uma discussão territorial para poder desenvolver e pensar nesse projeto. Outro também, como eu disse na minha fala, boa parte das mães das famílias são constituídas por mães solos, né? O que é uma realidade brasileira. E, obviamente, aí não podia deixar de ser discutido, eles estão construindo essa temática a partir de obviamente, uma turma que já tem boa parte, acho que 80% dessa turma
são constituídos de filhos de mãe solo. E eles, então, resolveram escolher essa temática, mães que criam o empreendedorismo das mães solos. E a ideia é que eles possam, então, pensar em estratégias para potencializar esse empreendedorismo dessas mães, que elas trabalham como cozinheiras, trabalham também fazendo salgadinhos, né, entregas de artesanato, coisas assim, e eles estão pensando até com mídias digitais e formas de potencializar, criando aí uma tecnologia social para que essas mães possam ter mais visibilidade nos seus negócios. Eles estão desenvolvendo isso agora, esse ano. Um outro projeto também, que está em andamento em 2025, é o Floresta Cidade. Esse já foi provocado externamente. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, a UFAL, pela professora Iazana, vem dialogando muito com o território. Obviamente, como eu falei, vocês devem saber, né, a mudança ali daquele espaço, e aí, como praticamente boa parte da cidade, a gente tem pouca área verde. E a ideia é que a gente possa construir áreas verdes naquele território. Mas esse projeto aqui é o projeto da faculdade, né? Ali é a Rua do Livramento, onde nós estamos localizados, né? Aquela rua aqui ao lado. E aí a ideia é que essa rua seja toda, enfim, colocado de árvores, tenha quiosques, enfim, tenha toda uma área verde ali naquele espaço. E aí a professora levou essa provocação para dentro da instituição, dialogou aí foi o ensino médio, dialogou com as turmas do ensino médio, e a segunda série, enfim, entendeu a realidade, entendeu o problema e começou, então, a partir daí, querer construir também o seu projeto. Eles, então, essa aqui é a Rua do Livramento, eles saíram pelo todo o entorno da escola, mapeando os espaços, estão aqui construindo possibilidades e, a partir daí, obviamente, estão internamente também, começaram a querer mudar todo o jardim interno da escola, mas a ideia é que eles possam ocupar a Rua do Livramento com verde, né? Eles mesmos vão plantar, e a ideia é a ocupação mesmo daquele espaço como área verde. E aí está em desenvolvimento também, essa é a segunda série que está à frente. Gente, eu tentei ser rápida, tem outros 357 milhões de projetos, de ações, todas elas voltadas à realidade, mas só para finalizar aqui a minha fala, né? Sempre a gente traz Paulo Freire, a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem, é muita coragem para a gente dialogar com a questão do diálogo interreligioso, né? Da gente pensar nas intolerâncias, pensar no que a gente vem vivenciando hoje, né? De um neoconservadorismo, como isso atravessa a escola, é a gente olhar para uma realidade de um espaço, de um território que vem vivenciando uma mudança muito significativa, que a gente não pode deixar de olhar, né, o quanto isso vai influenciar aquele espaço, o espaço que é histórico, que já viveu muitos apagamentos, e a gente não pode deixar com que essa tensão seja dita. Então, tem que ter muita coragem, por isso que eu trouxe. Não podemos temer ao debate, não podemos, então, a gente precisa analisar, a análise da realidade não pode fugir da discussão criadora, sob a pena de ser uma farsa. Então, nossa prática STEAM é bem nessa abordagem, de olhar essa realidade, pensar nesse entorno, e ter coragem. Perfeito, Roberta, muito obrigada. Eu queria aproveitar, então, essa questão, né, esse gancho da conexão com o território e passar a palavra para a Priscila. Então, se puder já ir preparando aí o PowerPoint da Priscila. Porque a Priscila falou ali na apresentação dela que ela trabalha com diversos projetos sociais em diferentes territórios do Rio de Janeiro, né, o que inclui territórios quilombolas. E eu fiquei muito curiosa, né, por essa atuação. E eu queria te fazer duas provocações nesse sentido, né? Primeiro, se é possível a gente usar a tecnologia como uma ferramenta que possibilite, né, que potencialize as identidades. E segundo, se isso for possível, né, qual é o papel da curiosidade nesse processo? É muito interessante, né, ouvir a fala da professora Roberta,
e aí eu já vou começar não respondendo a pergunta, né? Daqui a pouco eu chego nela. Quando ela comenta que o foco não é dar um resultado num processo do Enem, mas quando a educação ela transborda, ela dá resultado em qualquer cenário possível. E quando ela transborda e se conecta ao que é local, ao que é já vivência daquele, né, estudante, daquela comunidade escolar, a gente percebe que todas essas práticas elas só potencializam e dão resultado em qualquer cenário. Porque quando a gente pensa em trabalhar com a identidade, a gente acaba indo muito para um lugar específico, né? Vamos trabalhar nos territórios, ou vamos introduzir uma prática, uma metodologia que, a princípio, ela não foi pensada na realidade do Brasil, muito menos do Rio, muito menos da cidade, do estado, de outras regiões. Então, quando a gente olha para essa questão da identidade, e não foi à toa que eu fui para essa área primeiro, quando eu entrei lá atrás, né, dos cabelos brancos já aparecendo, porque a identidade, pensar e estudar a identidade era uma coisa mais próxima à minha formação profissional, que é a história. A gente pensava na história, mas não pensava em todas as tecnologias possíveis. Então, quando eu fui arremessada, e aí eu tenho uma diretora que estava aqui nesse processo do meu arremessamento, né, que hoje é a diretora Dayana. Então, quando eu fui arremessada para esse universo de educação tecnológica, que há 10, 12 anos atrás, na educação básica, ainda, acho que nem engatinhávamos, tínhamos material, mas não tínhamos ainda tantas referências, tantas pessoas incríveis produzindo. O que era muito próximo para mim era pensar na identidade que estava na minha formação. Então, este olhar, esse se perder no nada, que era uma possibilidade de fazer tecnologia, e uma tecnologia como e para quem, se até para mim mesmo era uma novidade. Então, quando a gente pensa numa prática STEAM, numa cultura, num movimento em que a educação faz hoje, que não é coisa de agora, esse resgate das identidades, das possíveis tecnologias, algo que a gente tanto fala, né, de ESG, de uma governança voltada para a sustentabilidade, de um olhar para o todo, de desenvolvimento de soft skills. Isso, quando a gente vem para dentro de um território, à primeira vista pode estar muito desconecto, mas não. Quando a gente cai lá naquele laboratório de possibilidades, que é a sala de aula, a gente começa a firmar o nosso pé, o nosso olhar para aquilo que faz a educação de fato transbordar, que é uma educação que não vai de cima para baixo, mas que está no mesmo nível do seu estudante. Quando a gente entra num território de aprendizagem, num território de saber dotado de ancestralidade, dotado de muitos símbolos, que às vezes a educação formal nos tira um pouco essa possibilidade de ver e de observar, e aí indo para dentro dos territórios e dessas identidades múltiplas, no estado do Rio, porque um território a menos de 10 quilômetros de distância, ele é muito peculiar, ele é muito particular, ele é muito específico. A gente acaba se pensando caminhar para quê numa metodologia, numa cultura que, a princípio, não foi pensada nesta realidade. E aí, a busca pelo resgate dessa identidade, de uma identidade tecnológica, quando você pega a ancestralidade de um espaço como esse, a tecnologia está ali, né? Aquilo que o Krenak fala e que eu acho o máximo estar hoje sendo repercutido, essa cosmotécnica, essa cosmovisão, o seu peculiar, que não é peculiar para quem vive ali, porque aquilo ali é identidade, aquilo ali é força e é aprendizado. Então, quando a gente tem a oportunidade de transbordar isso, essa oportunidade de olhar para uma cultura que vincula os saberes, os conceitos, uma desconstrução do olhar, isso para a gente como educador é muito especial, porque a criatividade ele emerge do reconhecimento das identidades. Como eu sei o que é mais potente dentro da minha instituição, dentro do meu grupo de professores, dentro dos meus estudantes,
que sempre surpreendem a gente, a cada proposta, a gente consegue ver essa educação holística, essa conexão de conhecimentos de forma transbordando e se tornando concreta. A identidade hoje, quando a gente pensa em personalizar o conhecimento para cada aluno, é aquilo que é particular a ele. Na verdade, o que a gente está pensando é naquilo que move, naquilo que constrói a identidade de cada um. A gente usa muito na educação de jovens e de adultos, né, o reconhecimento das competências, né, das vivências e das práticas, só que isso está lá desde a nossa educação infantil. E aí eu brinco que eu estou cada vez mais descendo a idade, né? Eu comecei lá no ensino médio e hoje eu quero muito aprender com a curiosidade dos meus pequenos de 5 e 6 anos, porque ali a gente ainda tem toda essa construção e desse senso de pertencimento, né? Essa vontade de manipular, essa vontade de experimentar, que muitas das vezes, quando nós vamos crescendo, tanto como professores como estudantes, a gente vai perdendo um pouco essa possibilidade da queda, do erro, de falar, não sei disso. Então, uma prática STEAM, uma prática que constrói educadores voltados para a ideia do holístico, do transcender as disciplinas e os conteúdos, a nossa prática ela vai muito focada e o laboratório nos territórios ele é incrível por conta disso, porque se a gente está produzindo coisas dentro do STEAM, em ambientes formais, essa é a palavra a gente nem usa mais, mas em ambientes que são preparados para isso, quando a gente cai, por exemplo, numa escola quilombola, que ainda é de terra batida, que muitos ainda não estão falando português, porque ainda tem a presença forte da sua língua, isso transborda ainda mais. Eu estou usando essa palavra, desculpa. Então assim, isso é muito incrível, porque hoje a educação quilombola, a educação indígena, ela oferece a nós, professores, a possibilidade do quê? De experimentar algo que nas nossas formações, como falávamos com o professor Ricardo, ainda é muito distante. O que era para ser algo da nossa identidade, das nossas origens históricas, hoje às vezes cai num lugar do específico, do particular. Então, esse momento de caminhar e de poder errar, que uma cultura voltada para a prática, para o STEAM, para o maker, né, para o experimento de tecnologia, ele torna a ciência, e seja ela humana, da natureza, né, exato, algo muito mais amplo e muito mais de construir o ser completo nas suas incompletudes que nós queremos dentro da educação. Então, as nossas estradas que nós temos caminhado por aí, observando e olhando uma educação, uma cultura STEAM, e isso é muito importante a gente trazer, não apenas a metodologia, porque falar em metodologia assusta. Mais uma metodologia que eu vou ter que aprender numa era que as metodologias elas entram muito rápido na educação e às vezes também saem muito rápido. Então, quando nós pensamos numa estrada onde o objetivo é resgatar esta identidade para potencializar os saberes, a gente adentra nesses mundos submersos que, às vezes, o professor ele não consegue adentrar, mas que o estudante está ali pronto para te mostrar. E aí, quando você entra no mesmo nível de curiosidade, de olhar para o que ele já tem no comum, e quando a gente fala de tecnologia, eles estão ali sem a parte que nos cabe, né, que é mostrar para eles um caminho ético, um caminho que, de fato, vai levar para uma estrada não segura, mas uma estrada possível. Então, a gente olha para essa identidade, para essa criatividade de forma mais completa, não no termo dos conceitos, mas que vai dar a esse estudante o engajamento e a possibilidade de mostrar a ele o que ele já é muito bom e o que ele precisa. Hoje, quando a gente fala de levar para falar em público, isto é incrível, porque é uma habilidade que, independente do momento histórico, que já foi e que ainda vai acontecer, é fundamental
a gente conseguir expressar as nossas ideias e aquilo tudo que a gente tem é difícil até mesmo para nós professores. Quando a gente perde o engajamento de um aluno numa aula, que era para ser o máximo, que tem massinha condutiva, que tem um robozinho caminhando feliz ali para o meio deles, às vezes a nossa comunicação ela não está sendo eficaz, nem está atingindo aquilo que é uma identidade dele. Porque a identidade tem a ver com comunicação, com o que é visual, com aquilo que ele traz de conhecimento. A prática STEAM ela tem que ser inclusiva, não apenas num território ou numa sala de aula, que nós tenhamos alunos, né, de estudantes com diferentes perfis, mas ela também tem que ser inclusiva no nosso ponto e na nossa observação como professores. Quando a gente pensa nas letrinhas do individual, no individual, elas não são tão potentes, nem geram tanto engajamento quando conectadas. E algo que todos nós aqui já fazemos há muito tempo, que é pensar em projetos, né, metodologias e projetos. O que a gente amplia para essa discussão são as ferramentas tecnológicas, os recursos, o que é de cada local. Uma placa, uma folha hoje que caiu daquela árvore que estava no meio da escola, ela é um campo de análise, de possibilidades de experimentos muito grande. Então, a identidade, a criatividade, ela anda de encontro com essa educação do século XXI que nós queremos. A teoria, ela permeia o nosso fazer, mas é na prática que ela ganha vida, que ela ganha possibilidades de serem escritas a partir das nossas realidades como professores. A educação no território, né, quilombola, indígena, dentro, né, independente dos territórios do Rio de Janeiro, ou lá de Barra Mansa, que também tem territórios com as suas criações e especificidades, elas nos mostram isso, que a inclusão ela não é só do saber, mas é da maneira que nós comunicamos esse saber e estamos aptos e preparados para também aprender com os territórios. Porque, independente de ser uma escola ou um projeto social, o nosso impacto ali está em formar indivíduos que reconheçam o seu espaço de fala, que potencializem o seu saber, que está dentro da família e que vai para a escola para poder transcender e trocar. A escola quilombola, indígena, assim como as nossas escolas, fora de territórios, elas têm muita troca, porque todas elas trabalham com diversidade. De uma forma ou de outra, a gente precisa ter este olhar atento que o caminhar, que o fazer, que a prática STEAM, ou uma prática numa cultura que quer estar inserida no campo de análise, de comunicação dos nossos estudantes, para que eles não se percam, e que começa ali na educação infantil, ela precisa transbordar e olhar aí muito de forma particular e especial para esses estudantes que também não se sentem reconhecidos. É muito interessante quando a gente chega com um kit num território e, às vezes, aquele material ele mais assusta do que está dentro do que é criatividade do local. Então, a criatividade para a gente hoje, como professores, perpassa pela ideia de entender o público que você está querendo engajar, que você está querendo trocar o conhecimento, que você está querendo aprender com eles. A gente, quando entra num espaço desse, a gente tem que se despir muito dos nossos conceitos do que é uma educação que, de fato, leva impacto, para entender com eles o que está impactando naquele momento, para depois ir subindo degrau por degrau, dentro do imaginário, dentro da identidade e, principalmente, dentro do discurso. É muito legal estar falando nesse espaço aqui, porque a gente consegue fazer a inovação a partir do micro, a partir do que é específico de cada local. Obrigada, gente. Muito obrigada, Priscila.
Eu acho que aqui a gente está falando muito, né, sobre essa diferença entre os territórios, essa importância de se conectar com ele, mas quando a gente está falando de diferentes territórios, a gente também está falando de diferentes sujeitos, né? E quando a gente fala de diversidade de sujeitos, é fundamental que a gente pense em estratégias de inclusão, de desconstrução de estereótipos em relação à ciência, quem faz a ciência, além de pensar essas particularidades, como a Priscila bem trouxe, de cada território. Então, eu queria convidar a Tereza, e aí, se puder preparar a apresentação da Tereza para a gente, para falar mais um pouquinho do projeto Tem Menina no Circuito e de como vocês vivenciam cotidianamente esses diferentes territórios, né? Quando a gente conversou anteriormente, você usou um termo muito bom, que eu achei lindo, que falou que o Tem Menina no Circuito é um projeto que atua como inclusão social para a ciência. E eu achei esse termo muito bom, porque eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como é possível construir essa inclusão através da ciência nesses diferentes contextos e realidades. Foi um bom gancho, né? A Roberta falou de território e a Priscila também um pouco, né? E a gente se deu conta que o que a gente faz efetivamente no Tem Menina no Circuito, a inclusão social pela ciência, muito a partir da nossa ingenuidade. Eu não acho nem que seja um tanto ingenuidade, acho mais uma ignorância e até mesmo uma arrogância de professora universitária. Quando a gente começou o Tem Menina no Circuito, a nossa expectativa era essa que eu coloquei aqui, né? Os meninos, eles querem fazer exatas e as meninas humanas ou biológicas, eu vou ter que intervir nisso. E os pais vão achar o máximo uma professora universitária, cientista, se propondo a interagir, né, com essas meninas. E a realidade bateu na nossa cara com força, né? O que a gente viu nessas escolas foi um ensino médio terminal, né, nas escolas onde a gente, por acaso, foi parar logo na primeira escola. Esse é o perfil, né? Saiu de lá, vamos arrumar um emprego. E os pais, e aqui pais eu devia ter colocado responsáveis, porque como a Roberta também falou, pais é muito mais mães solo, ou avós solo, ou tias do que pais, né? Tem outras prioridades. Então, como a gente atua no contraturno, a mãe não quer que a filha fique depois da escola brincando de massinha com essas mulheres aí. Ela quer que a filha arrume emprego e traga renda para casa, né? Então, essa foi a realidade com a qual a gente se deparou. E aí, né, o que a gente faz com isso? Então, a gente teve que começar a pensar como que a gente foge daí, né? Como que a gente expande as expectativas das meninas que a gente atende, né? E, mais especificamente, como a gente motiva essas meninas a buscarem o ensino superior. Então, né, a gente nem fica muito preocupado, veio para física, veio para engenharia, não. Veio para o UFRJ, soltamos foguetes, porque, né, é uma menina que não viria. E a gente começou a pensar muito, né, então, os nossos diagnósticos, né? É um ambiente onde a gente tem muito estereótipo, né, tanto na infância e na adolescência, sobre o papel da mulher, né? Então, a mulher está ali para cuidar dos outros, e a gente vê, né, que, em geral, as poucas que procuram a universidade vão para as áreas do cuidado, então, nas áreas da saúde, do ensino, né? Falta de modelos, né? Não tem muita mulher cientista, e mulher cientista negra, então, menos ainda, né? E também no mundo universitário, ambientes e estereótipos, né? Não só universitário, mas também no local de trabalho, né? Os locais de trabalho vão além da universidade. E aí a gente gasta muito tempo ainda conversando como que a gente reverte isso, né? Então, a primeira coisa, né, que foi a forma do nosso funcionamento, e a gente se adaptou para isso, é criar atividades lúdicas, né, que mostrem o lado divertido da ciência. Então, tirar o estereótipo de que é duro, que é difícil, que é ruim, que é chato, né? A segunda é quebrar os estereótipos de gênero, de raça. Como que a gente faz isso, né?
o convívio com as monitoras, muitas das nossas monitoras são egressas, né? Nos primeiros anos não, mas agora, né, uma felicidade muito grande nossa, a gente tem alunas que saem do ensino médio dessas escolas, vêm para a UFRJ e passam a ser nossas monitoras. Então, o convívio das alunas do ensino médio com essas monitoras é mais importante até do que conosco, porque, né, para uma menina de 15, 16, eu sou uma mulher passada dos 50, eu estou muito distante do dia a dia delas, mas aquela monitora que saiu ano passado da escola, nossa, eu quero ser igual a Gabi, né? Eu quero ser igual a Ágata. Então, é uma referência mais próxima. E levá-las, né, para esse mundo universitário. Então, assim, a gente percebe nessas escolas que o desconhecimento sobre a universidade é enorme, né? A gente teve menina que veio dizer para mim, eu não posso estudar na UFRJ porque eu não tenho como pagar. Eu falei, mas, gente, né, é uma universidade pública. Ela falou, mas eu não tenho como pagar. Eu falei, mas ninguém vai te cobrar nada. Então, assim, é um letramento sobre o mundo universitário, né? Contar como funciona. E até possibilidades de bolsa, porque, não vai ser cobrado, mas eu tenho que ir, eu vou gastar dinheiro de transporte. Como é que vai ser, né? Então, mostrar esses caminhos dentro da universidade. Então, a gente começou, né, no começo eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Eu sou física de formação, o que eu vou falar de estereótipo? Eu não sou psicóloga, eu não sou cientista social, esse não é o meu lugar. Mas, depois de anos, eu percebo que sim, esse também é o meu lugar, porque eu sou uma mulher nas ciências exatas, onde isso é uma enorme minoria. Então, a gente começou, né, a discutir, a fazer roda de conversa. Então, a gente fez várias vezes essa usando, né, tem esse livro da Chimamanda Adichie, O Perigo de uma História Única, que é maravilhoso. Eu sou fã número 1 da Chimamanda, acho ela realmente muito legal. E aí a gente vai para a escola e faz uma roda, uma mesa, e aí, né, aqui tem a Ágata, que é essa de camiseta do Tem Menina no Circuito, foi aluna dessa escola e agora é a nossa monitora. A Letícia Rangel, que é matemática e coordena uma outra iniciativa para meninas na ciência. A Gisele, que trabalha na Icone, que é uma fábrica de lubrificantes, ela é uma química. E a Mariana Patrício, que é professora de literatura da UFRJ. Então, assim, eu tento me beneficiar ao máximo do fato de que eu sou uma professora da UFRJ e vou atrás das minhas colegas, né, em diferentes áreas para vir com a gente. Então, esse debate foi em Caxias, né, todas se dispuseram aí, então, para discutir estereótipo e esse perigo dessa história única, né? E a gente também se preocupa de quebrar isso não só na roda de conversa, mas no nosso dia a dia, né? Então, aqui uma atividade de soldar, a gente chamou a Dani para soldar e a de costurar o Ramon para costurar, né? E não o contrário. Eu quero costurar que eu já sei. Não, mas hoje você vai soldar e vai aprender a fazer isso. E aqui uma foto do meu colega Marcelo, né? A gente faz muita atividade em escola, a gente não deixa a escola suja depois, pode convidar a gente. E aí ele tomou a iniciativa de varrer o chão da escola. Eu falei, melhor você do que eu, né? Vamos mostrar para essa garotada que homem sim varre o chão também, né? Então, a gente leva a sério essa quebra de estereótipo. A gente faz muita força para mostrar o protagonismo feminino, então, todo ano a gente organiza pelo menos uma palestra de uma pesquisadora. Aqui eu coloquei a foto, a Patrícia Ressabe falando de Aedes aegypti. A gente já teve uma professora do MIT que estava em férias no Rio para falar de buracos negros, física de partículas. Todo ano a gente faz sempre uma mulher falando de ciência. A gente, além, né, do convívio com as professoras do Tem Menina no Circuito, o Observatório do Conhecimento produziu esse documentário Ciência, Luta de Mulher, a gente fez exibição, fez debate. Então, assim, reforçar o protagonismo feminino na ciência, bem importante. E deu uma travadinha, né? Então, que falta, né? A gente fala da motivação, falta do modelos, mas o pertencimento que a Priscila falou, né? O pertencimento é muito importante, né? Uma menina não vem para a universidade se ela não se sente pertencente naquele lugar, né? E, assim, a gente vê na UFRJ, eu sou professora lá desde 2002,
A lei de cotas foi implementada em 2013 e a gente vê que ela, de fato, mudou para melhor a cara da UFRJ, né, e a cara das outras universidades. Então, quando essas meninas vêm em visita, para visitar o Lab Maker, para alguma atividade que a gente traz, e dá aquela voltinha no campus e olha os alunos, ela começa a ver que o aluno da UFRJ não é diferente dela. Então, aquele é sim um lugar para ela, né? Então, a convivência com as alunas de graduação, com as egressas do Tem Menina no Circuito, fazem, né, trazem essa sensação de pertencimento, que sem ela a gente vê que as meninas não vêm, né? É importante se sentir pertencente ali. Uma outra coisa que a gente fez, e vai fazer de novo esse semestre, que a gente viu que é muito, que traz muito resultado, é fazer uma experiência imersiva. Então, a gente fez um camp, né? Foi o nosso primeiro camp ano passado. A gente pegou 45 meninas, foi para um hotel fazenda e passou um fim de semana com elas. E foi assim, toda sorte de atividades, oficina de programação, uma monitora, aluna nossa, deu uma aula, né, como estar na UFS, nosso caminho para a universidade, né, a gente tinha uma professora da astrofísica que veio com a gente, então ela tinha telescópio, a gente pegou um telescópio emprestado no MAST, então, observação do céu diurno, observação do céu noturno, né, as constelações que a gente conhece são todas eurocentradas, né, então ela tem toda uma formação e fez uma discussão do ponto de vista indígena, do ponto de vista da África, então foi muito bacana. Então, assim, as meninas relataram que esse fim de semana realmente mudou as expectativas dela sobre o que é a ciência, sobre estar na universidade. Então, a gente está querendo fazer de novo esse ano. Estamos tentando, né? E, assim, a gente nota que é efetivo, né? Então, eu coloquei alguns cardzinhos ali. Toda menina que entra na UFRJ, a gente faz um card, né? Primeiro chamava Fala Menina, agora a gente botou aprovada no SISU, né? E tem de todas as áreas. Tem menina que veio para farmácia, tem menina que veio para engenharia, não importa a área, a gente está trazendo meninas para a UFRJ. A gente também fica feliz, a gente tem egressas que estão na UERJ, mas, assim, a gente tem mais contato, mais proximidade com as que estão mais perto da gente, e a gente fica monitorando, né? Toma conta, foi bem na prova, está indo bem em cálculo, o que está fazendo, toma o pau na matéria, porque vem aqui, toma um café com a gente, conversa, né? E a gente, coloquei ali, porque eu acho importante, a gente teve um reconhecimento, a gente ganhou um prêmio, e o prêmio em si, claro, é bacana ganhar um prêmio, mas mudou muito a forma como os nossos colegas veem a gente, né? Porque, estando no ambiente universitário, meus colegas ficam, você devia estar publicando mais artigo, você fica aí brincando de massinha com as meninas, gastando o seu tempo com essa coisa. E depois do prêmio, ninguém diz mais que eu estou gastando meu tempo brincando de massinha com menina. Diz assim, nossa, que legal, ganhou um prêmio, né? Então, é importante para chancelar aquilo que tudo que para mim já tinha valor, mas que, né, no mundo universitário, às vezes, custa mais um pouco a chegar, né, o entendimento da importância de ter professores universitários indo atrás de fazer inclusão social pela ciência, que a gente sabe, a gente é cientista, é o que a gente sabe fazer, mas não pode ficar só intramuros da universidade. A gente tem que, né, transbordar, é a palavra do dia, né, e ir para as escolas, né, e para os ambientes onde isso não está chegando. E aí, por fim, né, a gente está com uma página nova, ficou tão bonitinha a nossa página nova. Anterior, eu que tinha feito super mambembe, agora tem uma página feita por uma designer. Então, quem quiser visitar a gente, né, a gente ainda tem Facebook, mas tem usado mais o Instagram. Então, é isso. Obrigada, gente. Oi. Obrigada, Tereza. Eu acho que sempre que, enquanto cada uma de vocês falava, né, eu também sou formada, sou da área de humanas inicialmente, sou da geografia, mas se eu tivesse tido contato com a área, né, da tecnologia, da ciência, dessa forma,
talvez eu tivesse seguido outros caminhos também, né? Porque eu procurei as humanas porque eu queria e fui muito bem acolhida e não me arrependo da minha escolha, mas eu não vi essa possibilidade de trabalhar essas outras disciplinas, né? Esses outros conteúdos dessa forma. Então, acho que isso é muito importante. E aí, nesse sentido, eu queria finalizar essa primeira parte do painel para depois abrir para as perguntas. Então, já podem ir pensando nas perguntas. Trazendo um trecho do texto do Paulo Blinkenstein, que fala sobre como a tecnologia poderia atuar como uma ferramenta emancipadora. E ele diz o seguinte: a adaptabilidade camaleônica da tecnologia permite o reconhecimento e a adoção de diferentes estilos de aprendizagem e epistemologias, gerando um ambiente no qual os alunos podem concretizar suas ideias e projetos com intenso envolvimento pessoal. E eu acho que muito do que a gente falou aqui tem a ver com essa adaptabilidade camaleônica, né? Porque ele fala assim, como uma grande potência, que permite que esses projetos sejam tão diversos. E aí, trazendo então, né, deslocando essa coisa só da tecnologia, mas trazendo para a abordagem STEAM como um todo, eu queria que vocês falassem um pouco, rapidinho, para dar tempo da gente, do público, fazer perguntas. Não vão embora todos, façam perguntas, sobre qual é o potencial, né, da gente usar essa abordagem. Ela é possível ser uma ferramenta, né, que se torne emancipadora em cada um desses contextos apresentados por vocês. Quem quiser começar? Já que eu falei por último, agora eu falo primeiro. Eu acho que, com certeza absoluta, né, esse tipo de abordagem que a gente usa no Tem Menina no Circuito tem como principal foco empoderar as meninas. E, assim, quando você empodera uma menina, isso abre as portas para tudo, né? Então, para ela buscar os melhores caminhos que ela escolheu para ela, né? Então, a gente também, quando começou, tinha muito isso. Não, vamos trazer para as exatas. Exatas é para mim, mas pode não ser para ela. E a gente tem que ter esse olhar atento, né, de que dar a cada menina o seu direito de escolha. Então, né, isso é que eu acho que é o bacana. Você construir com ela esse empoderamento que permite que ela faça suas escolhas de maneira informada, né, e tendo um horizonte mais amplo, né, porque eu acho que essa é a principal coisa que a gente leva. Quando a gente chega, não conhece a universidade, não conhece a ciência, não conhece as possibilidades. Então, a gente abre os horizontes e deixa ela escolher, né? Então, acho que isso que é o bacana. Eu também concordo, total, e principalmente pensando aqui na nossa prática da Fundação, e olhando para todas as escolas e as experiências que eu tive também com a escola ela fica muito fechada, né, em si, não conecta com essa realidade. Então, essa abordagem, ela possibilita a conectar com a realidade desse aluno, né, abrir esse espaço. É claro que é um desafio, principalmente tratando escola pública, de ter essas... A gente trabalha muito nas frestas, né, nas brestas. Eu acho que é muito nesse lugar, porque eu sou da escola pública, mas eu acho que essa abordagem, quando a gente tem consciência e adota e potencializa, a gente dialoga mais com essa realidade e possibilita com que esse aluno, de fato, seja protagonista, né? E aí ele se identifica, né, com aquele espaço que ele está, da escola, e onde a escola se localiza. Então, super concordo. Como as minhas colegas falaram, com certeza ela é real, ela já acontece há um tempo, quando a gente entende a tecnologia de forma mais ampla, e que o STEAM ele vem congregar desde um experimento complexo até algo bem simples que já está ali dentro do universo deles. Com certeza é um caminho sem volta, porque é um caminho que já faz parte do imaginário dos estudantes. A gente só potencializa com a nossa prática, com as nossas trocas e com o maravilhamento deles, porque eu acho que o que é mais incrível quando a cultura STEAM e as práticas STEAM são feitas é quando o resultado chega, certo ou errado, dando certo ou não, mas aquela expectativa criada
em ver o experimento, em compreender que é possível fazer com o que se tem ali, é o que mais torna concreta essa cultura dentro das nossas salas de aula. E a gente num espaço muito fértil para isso, porque a nossa criatividade é única e as dos nossos estudantes ainda mais ampla e mais engajada nessas ferramentas que já é nativa deles. Então, com certeza. Muito bem, pessoal. A gente ainda tem, eu sei que está todo mundo com fome e a gente já vai parar, mas a gente tem um tempinho para fazer uma perguntinha. Opa! Acho que meu nome é Thalita, eu sou estudante de pedagogia, trabalho com projetos sociais na Firjan, mas aqui eu estou como telespectadora, estou aqui como participante, e eu queria primeiramente dizer que eu acho uma pena uma mesa tão potente como essa não estar no auditório. Acho uma pena, uma pena. Tá? E mais do que isso, já é a terceira vez que eu venho no encontro, que é a terceira vez que tenho encontro, e é a primeira vez que eu me sinto tão conectada com algo que foi dito aqui. E assim, eu sou estudante de pedagogia também, sou de escola pública, moro na favela, sou uma mulher preta, lésbica, cheia de gorda, né, cheia de atravessamentos. E quando eu vejo a Priscila falando, por exemplo, tive a oportunidade de estar com ela dentro de projetos que trabalho junto com a Larissa, que é minha líder, e ver o quanto ela se conectou com aqueles jovens que, como ela falou, né, aquela ferramenta lá assustadora que chegou no início, como eles queriam levar para casa depois o robozinho, né, de Lego. Como que eles queriam levar aquilo para casa, a produção deles para casa, né? E aqui, escola, Fundação Darcy Vargas, e isso conectou tanto que a gente, dentro da pedagogia, tem tanto essa dificuldade de entender essa teoria, a prática, quando chega na prática é diferente. E aí ela traz, né, que sofre dentro da universidade também. Por que não você está fazendo umas pesquisas? Por que não? E ela percebe que maior do que tudo isso é a união dessa teoria e da prática, como Bell Hooks mesmo fala, né? A teorização. Então, assim, muito obrigada. Eu não tenho pergunta. Eu saio daqui muito contemplada com o que eu vi hoje e potencializa ainda mais a educadora que eu quero ser, a professora que eu quero ser e mais, né, essa pessoa que devolve ao território tudo que o território me deu. Enfim, obrigada. Vocês são demais. Eu vou ter que falar, né? Tive prazer de conhecer Thalita, Luiz, todo mundo, né? Lili. E o que é feito dentro desses territórios e que deveria estar sendo assim, né, na explosão, porque a gente chega num território desse achando que vai ter, nossa, N dificuldades, mas o trabalho que já está implantado, a gente só está lá para aprender mais do que ensinar algo. E é incrível. Todos nós tínhamos que passar, conhecer, e também para mudar a nossa prática, porque quando a gente está num espaço assim, a gente aprende mais e torna as nossas aulas ainda mais humanas, porque a gente que trabalha com ciência, às vezes a gente vai tanto para uma programação, por um circuito que não deu certo, mas o componente principal ali, ele não é o eletrônico, ele é o humano que tem a capacidade de sorrir e comemorar, até mesmo quando o robô não anda, não dá certo, enfim. Mas, assim, muito, muito grata. Pessoal, muito obrigada pela presença de todas e todos. Eu queria dar um recado. Não deixem de responder a nossa pesquisa de satisfação que vocês vão receber por e-mail. Às 2h10, nós teremos 2 palestras. A primeira é STEAM, Cultura e Inovação, Caminhos para uma Educação Transformadora, com o professor José Moran, lá no Aquário. E a palestra Diversidade e Cultura, Outros Saberes para Outra Educação, com Luiz Rufino, aqui no Auditório Arena. Lembrando que todos esses conteúdos estão sendo gravados e estarão disponíveis gratuitamente em nossa plataforma, www.casafirjan.com.br. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, foi um prazer.
Espero que nós nos encontremos mais vezes aí pelo caminho. Obrigada, pessoal. Boa tarde.